Boa noite a todos. Retornando à exposição dos Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ele chama os discípulos e os ouvintes e começa a expor os valores do reino dos céus. Nós já falamos sobre a bem-aventurança, que são os pobres de espírito, e agora vamos para a segunda bem-aventurança, que são os que choram. Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar a respeito dessa bem-aventurança. Sabemos que o Sermão do Monte são os valores do reino, os valores que nós cristãos devemos viver ainda aqui nesta terra. Porque o reino ele já veio, mas não completo. Nós já vivemos ele aqui, mas esperamos vivê-lo completamente quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. E vamos estudar um pouco a respeito do que Jesus Cristo quis nos ensinar no Sermão do Monte, que diz assim: ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, Sermão da Montanha. E nesta hora nós vamos estar discorrendo um pouco a respeito da segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Sermão do Monte é o ensino mais profundo e transformador de Jesus sobre o caráter dos seguidores. Cada bem-aventurança revela um valor essencial para a vida cristã. Hoje, vamos expor a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Neste contexto, Jesus fala de um lamento espiritual, o reconhecimento sincero da nossa condição pecaminosa e a dor causada pela realidade do pecado no mundo. Ele promete conforto divino àqueles que choram dessa forma. Significado do chorar: lamento pelo pecado pessoal. Chorar nesse contexto refere-se à dor que sentimos ao reconhecer nossa pecaminosidade e falhas diante de Deus. Esse choro expressa um arrependimento genuíno. 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós choramos por causa dele e nós nos arrependemos do pecado e nós alcançamos a salvação mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Tristeza pela condição espiritual do mundo. Os que choram também é porque eles olham para o mundo e sentem tristeza pelo mundo estar debaixo de pecado, onde nós também um dia estávamos, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos tirou desse meio, mas nos tirou desse meio para que nós intercedêssemos por aqueles que ainda continuam lá. E a nossa obrigação é pregar o Evangelho, é buscar a Deus, é orar para que o reino dos céus venha a ser manifesto ainda aqui nesta terra. E aqueles que choram serão consolados, aqueles que realmente reconhecem o seu pecado e aqueles que choram pelo pecado dos outros, que não se alegrem vê-los caído, abatido, mas que clama a Deus para que venha libertá-los também, assim como libertou a cada um de nós. Jesus nos chama a lamentar o pecado e a injustiça que vemos ao nosso redor, demonstrando compaixão e desejo de ver a transformação do mundo. Salmo 119, versículo 136 diz o seguinte:
Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. O salmista, ele olha para as pessoas que não guardam a lei de Deus e ele se entristece por isso, ele chora por causa dessa rebeldia do mundo, por causa do pecado do mundo. Lamento pela distância de Deus. Nosso coração se entristece ao perceber o quão longe estamos da santidade de Deus, gerando em nós uma sede de proximidade com Ele. Quando nós vemos quanto nós estamos longe, nós choramos e pedindo a Deus que nos restaure, que nos dê a condição de chegar até Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 9, diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. Lamentar sobre o pecado, reconhecer os nossos pecados e pedir a Deus para que nos purifique, para que nos dê graça. O consolo divino. Aqueles que choram têm a garantia de ser consolados. Perdão dos pecados. Ao que choram pelo pecado, Deus promete o consolo do perdão. Ele nos limpa e restaura nossa comunhão com Ele. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Paz que excede todo entendimento. Aqueles que choram recebem de Deus a paz que excede todo entendimento. Deus nos oferece uma paz que conforta o nosso coração. Mesmo em meio ao sofrimento, essa paz não depende da circunstância, mas de sua presença. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Esperança na eternidade. O maior consolo para os que choram é a promessa de uma vida eterna com Deus, onde não haverá mais dor, pecado ou separação. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Exemplos bíblicos de choro com arrependimento. Davi. No Salmo 51, que é um salmo muito lindo de Davi, ele escreve o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justo é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras a tua boa vontade. Faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Após pecar gravemente, Davi chorou e buscou o perdão de Deus, reconhecendo sua transgressão.
Esse choro levou à sua restauração. Salmo 51, 17. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Segundo exemplo, Pedro. Ao negar Jesus, Pedro chorou amargamente, arrependido de sua falha. Mais tarde foi restaurado e fortalecido para liderar a igreja. A mulher pecadora. Uma mulher conhecida como pecadora chorou aos pés de Jesus, mostrando seu arrependimento e amor pelo Salvador. Ela recebeu o consolo do perdão. Lucas 7, 47, 48. Os seus muitos pecados lhes são perdoados porque muito amou. O valor do choro na vida cristã. Sensibilidade ao pecado. Chorar pelo pecado nos torna mais sensível à vontade de Deus, evitando a insensibilidade espiritual e nos mantendo atentos ao que o desagrada. Salmo 139, versículo 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Reflexão da humildade. Um coração que chora é um coração humilde, que reconhece sua necessidade de Deus e busca sua graça. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Dependência de Deus. Ao chorar, expressamos nossa total dependência de Deus, confessando que sem Ele estamos perdidos. João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veremos então as promessas do consolo no futuro. O consolo eterno em Cristo. Deus promete que um dia enxugará todas as lágrimas e todos os que choram aqui na terra encontrarão consolo no céu. Apocalipse 7,17. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. A certeza da vitória sobre o pecado e a morte. Nosso choro pelos pecados e sofrimentos temporários será substituído pela vitória completa e eterna em Cristo. 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. O consolo na presença de Deus. O maior consolo é viver eternamente na presença do Senhor, onde a plenitude de sua paz e amor será uma realidade constante. Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Como cultivar o coração que chora? Examina diariamente a consciência. Devemos examinar diariamente nossos pensamentos, ações e motivações, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer pecado em nosso coração. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Arrependimento e confissão constante. Ao confessar e abandonar nossos pecados continuamente, cultivamos um coração que está sempre em arrependimento. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Cultivo de compaixão pelos outros. Chorar pelo sofrimento dos outros e interceder por eles nos mantém em sintonia com o amor e a compaixão de Deus. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Concluindo esta passagem, cada um de nós é chamado a desenvolver um coração sensível à nossa condição diante de Deus. Que possamos refletir e lamentar sinceramente nossos pecados e falhas, buscando sempre o perdão e a restauração que Ele oferece. É através desse arrependimento genuíno que somos consolados e fortalecidos em nossa fé. Como igreja, somos chamados a ser uma comunidade que lamenta o pecado e a injustiça no mundo, sendo a voz do consolo e da vontade de Deus para os que sofrem. Que possamos ser uma igreja que chora com os que choram, que intercede pelos pecadores e que estende o consolo de Cristo a todos os necessitados. O choro descrito por Jesus não é sem propósito. É um lamento que gera transformação, que nos aproxima do Senhor e que encontra consolo nas promessas eternas de Deus. Que nós possamos chorar
lamentar pelos nossos pecados, reconhecer a nossa falha, reconhecer que nós necessitamos de Jesus e buscar a fazer a sua vontade de todo o nosso coração. Que nós possamos chorar, lamentar pela condição do mundo. Não podemos nos satisfazer com a posição do mundo. Nós temos que chorar, pedir a Deus, clamar para que Ele intervenha na vida do ser humano, que assim como Ele nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, Ele também venha tirar outros. Essa é a nossa função. Orar, clamar, pregar a palavra, viver a palavra, para que nós possamos aqui neste mundo ainda vivermos os valores do reino dos céus. Que nós possamos chorar em todo o tempo, porque nós teremos consolo. Que Deus vos abençoe e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança. Amém? Fica com Deus.